Meus amores, tudo bem com vocês? Professor Eduardo Ribeiro de História aqui e vamos retomar o nosso assunto sobre a Revolução Industrial. Bebês, vamos voltar a falar sobre a Revolução Industrial. Então dá aquele like no vídeo, certo? Se inscreve no meu canal para a gente continuar a falar sobre esse processo revolucionário inglês, que é uma das revoluções mais importantes da história da humanidade por N fatores, né? Começar que mudou toda a estrutura da sociedade da qual a gente vive, né? Hoje a gente vive uma sociedade industrial. Então isso é importantíssimo. No nosso vídeo passado, se você não assistiu, volte lá e assista, depois venha para cá, certo? A gente começou a falar sobre os processos, né, que tornaram essa Inglaterra como pioneira do processo revolucionário. E eu falei para vocês da mentalidade burguesa que existia, né, as leis que eram feitas no parlamento, que o parlamento já era controlado pela burguesia, e falamos sobre a mão de obra disponível que se tinha dentro da Inglaterra do período, certo? Muito por conta da lei dos cercamentos e como essas várias pessoas se deslocaram via êxodo rural para as cidades e por conta disso você tem mão de obra para escolher. Eu quero tu, eu quero tu, eu quero tu, eu quero tu, e você contratava quem queria, oferecendo o que queria, certo? Isso é um outro elemento que faz com que os proletários, certo? Isso é um outro conceito importantíssimo que a gente vai ter que gravar e a partir de agora eu vou utilizar muito, certo? O proletariado, que são os trabalhadores, eles tinham que se submeter. Então os burgueses, os donos das indústrias, eles ofereciam que o proletário, que não tinha nada, certo? Só tinha uma família em casa chorando, disse eu quero, e ele tinha que aceitar. O próprio termo proletariado, ou proletário, né? Ele vem da seguinte raiz, prole, ou seja, família. O proletário, ele não tem nada a não ser a sua própria prole. Então o que ele ganha é tão pouco, mas tão pouco, mas tão pouco, que o que ele recebe é só o suficiente para sustentar sua própria família, sua prole, e reproduzir-se nessa mesma classe social para que sempre se gere mão de obra barata. Então o conceito de proletário, criado por Karl Marx, certo? Ele vem a aplicar esse tipo de coisa, explicar esse tipo de relação, esse tipo de segmento dentro da sociedade. Certo, pessoal? Dúvidas, deixem aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Bom, então esses são fatores importantes, né, que tornam a Inglaterra um campo fértil e poderoso para se oferecer e se lançar como a pioneira no processo revolucionário, como foi. Mas ainda não basta isso, tem outras coisas, né? Outro grande elemento é que a Inglaterra ela é dona, certo, sobretudo da principal produtora ou uma das principais produtoras de algodão do mundo. Estou falando das 13 colônias americanas que hoje a gente chama de Estados Unidos, certo? Então essas 13 colônias, elas produziam algodão e em grande quantidade e algodão de qualidade. E por conta disso, a Inglaterra agora também tem mão de obra para poder investir num primeiro processo industrial, que as primeiras indústrias que surgem na Inglaterra são indústrias têxteis, ou seja, uma indústria têxtil faz roupa. Então, a primeira forma de industrialização que aparece na Inglaterra nesse período é a indústria têxtil. E essa indústria têxtil é muito também possível graças às colônias inglesas na América, estou falando do que hoje seria os Estados Unidos, que produziam muito algodão e algodão de qualidade. Então são esses três grandes motivos que fazem a Inglaterra ser pioneira, coisa que deu a ela esse status, certo? Então prestem bem atenção. Mentalidade burguesa, a gente tem as colônias produtivas do algodão, certo? Como os Estados Unidos, certo? Isso é fundamental. E a gente tem uma mão de obra disponível ao extremo. Prestem bem atenção e lembrem desses três motivos, certo? O quarto e último são as inovações técnicas, certo? Os investimentos que se fazem dentro dessas inovações técnicas, as produções de um maquinário, de um novo maquinário, né? E eu estou falando aí da máquina de tear, estou falando para vocês da máquina a vapor, estou falando para vocês posteriormente do trem, mas no primeiro momento a máquina a tear e a máquina a vapor, que são inovações técnicas produzidas pela Inglaterra, né? Sobretudo por um camarada chamado James Watt, que ele vai ser fundamental para esse processo revolucionário, que ele vai começar a criar máquinas, certo? Então essas máquinas elas vão começar a servir ao interesse burguês, porque vão poder fazer a transformação no estilo de produção. Finalmente, agora eles vão poder sair da manufatura, ou seja, do trabalho para as mãos, para ir para uma maquinofatura, trabalho com máquinas. E depois passar para o processo industrial propriamente dito, certo? Então são coisas que nós temos que observar. O ideal de um burguês é produzir para vender.
Na manufatura ele produzia e vendia, mas numa quantidade baixa. Agora que você pode produzir muito, melhor, na verdade. Então, James Watt, ele vai fazer alguns inventários que vão patrocinar muito essa ideologia burguesa, esse espírito burguês que já existia, né? Que foi idealizado por Adam Smith, por John Locke também, sobretudo por Adam Smith, né? O pai do liberalismo clássico. Então, James Watt ele vai criar a máquina a vapor, certo? Que vai ajudar e muito nesse processo industrial, porque agora o carvão ele vai passar a ser uma forma de produção de energia. E é ele que vai movimentar as máquinas nessa primeira revolução industrial. Então, o carvão ele vai fazer essa movimentação das máquinas. Se pegava o carvão, se queimava o carvão, o calor que se produzia movimentava as máquinas. Então, a máquina de fiar, por exemplo, que você pegava a linha, né, do algodão, colocava lá e a máquina ia lá, parecendo com a máquina de costura, né? Daqui a pouco costurava uma roupa, tava lá, certo? Essas máquinas elas eram movimentadas pela energia do carvão. Num primeiro momento, né, dentro dessa Inglaterra, o carvão que era utilizado era um carvão vegetal. Neste primeiro momento, né? Carvão vegetal, ele era muito utilizado dentro desse processo, mas aí cortaram tantas florestas, derrubaram tantas árvores dentro da Inglaterra que o carvão vegetal acabou. Ou seja, tem que se procurar de outra forma, né? E se procura o carvão mineral, porque o carvão vegetal, ou seja, a corte das árvores, a queima, ele deixa de existir praticamente na Inglaterra. Então as pessoas elas vão procurar carvão mineral, minério entrando dentro de minas e extraindo esses carvões para poder movimentar as indústrias que ocorriam lá na Inglaterra, certo? A indústria têxtil, que é essa primeira grande indústria, certo? E que a Inglaterra ela se lança como uma grande pioneira, certo? E produz muita roupa e começa a confeccionar e vender para o mundo. Não é só mais para o mercado inglês, é para o mundo, certo? E a Inglaterra ela já é, neste momento, a potência mundial. Então, sobre essa produção têxtil, a gente tem que focar em algumas coisas interessantes. Primeiro, eu disse a vocês que ia voltar na situação dos trabalhadores, que é fundamental para a gente compreender o processo da Revolução Industrial. Então, a situação desses trabalhadores, como é que estavam? Nas indústrias têxteis, certo? As pessoas elas trabalhavam 18 horas por dia, 16 horas por dia, quando o patrão era bonzinho, 14 horas por dia, então a gente viu o tamanho da exploração, ganhavam pouquíssimo, uma miséria, uma mixaria, que todo mundo da família tinha que trabalhar. Trabalhava o marido, trabalhava a esposa e trabalhava as crianças. Sim, na época as crianças elas trabalhavam, porque como eu disse a vocês, não havia nenhuma lei trabalhista, nenhuma. Então as pessoas elas trabalhavam esse período todo. Os homens eles ganhavam mais que as mulheres, é prática que ainda hoje, vez ou outra, a gente vê que ainda acontece, a gente tem que lutar para acabar esse tipo de coisa, certo? Essa desigualdade salarial para as mesmas funções, isso é um absurdo, ainda existia no século XXI, mas ainda existe, coisas que a gente tem que lutar para acabar, certo? Mas no período, no século XVIII, era algo comum, então muitas vezes se preferia contratar mulheres do que homens, certo? Para determinadas funções, claro que trabalhos braçais, os homens eram prioridade porque, segundo essa mentalidade, né, eles tinham mais força para resistir a trabalhos mais pesados. Mas trabalhavam homens, mulheres e crianças. Isso, para vocês terem ideia, na mesma carga horária. Não se tinha a noção de que a criança, ela precisa ser criança, precisa estudar. Não. Certo? As crianças elas eram submetidas à mesma carga horária de exploração do trabalho. E quando cansavam, quando faziam alguma coisa errada, o patrão, muitas vezes, certo? Ele batia nesses empregados com chicote. E as pessoas elas não poderiam reclamar, porque se reclamasse, tá achando ruim, é? Que pena. Vai embora, meu parceiro. Tá demitido. E aí tem mais 500 pessoas na porta da empresa pedindo trabalho. Professor, e por que as pessoas trabalhavam ganhando tão pouco? Ou faz isso ou fica com fome. Na zona rural onde essas pessoas viviam não se tem mais trabalho, certo? Por conta da questão do cercamento foram colocados para fora. Então a gente observa como o espírito capitalista, certo, do momento, no processo da Revolução Industrial, esse espírito capitalista, como ele vai poder agir, como ele age dentro desse processo. É algo muito tenebroso, né? Quando a gente para observar e diz, meu Deus do céu, como é que pode isso, né? Seres humanos fazendo isso, para vocês terem noção e ideia da gravidade do problema. E as crianças?
As crianças elas também trabalhavam nas indústrias têxteis, mas elas eram favoritas para trabalhar nas minas de carvão. Era o lugar favorito que os burgueses queriam dar emprego para essas crianças. Por quê? As minas de carvão geralmente eram lugares apertados e colocar um adulto, certo? Um homem adulto dentro dela era difícil. Imagina um camarada do meu tamanho, 1,86 m, dentro de túneis apertados, né? Bastante apertados, que o camarada não tinha nem espaço para se movimentar dentro. Então, por conta disso, as crianças elas eram favoritas para esse tipo de trabalho. Veja que coisa desumana. E uma criança ela permanecia 16 horas por dia dentro de um túnel, certo, de carvão, batendo, certo, na parede, tim, 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 para extrair um pedaço de carvão, certo? E aí a gente observa como uma coisa era desumana, extrair esse pedaço de carvão, depois levava-se para a superfície e entregava, né, a outros funcionários que faziam esse transporte até as indústrias têxteis, né, para que a queima desse carvão pudesse produzir, né, os tecidos, né, porque as máquinas iam se movimentar a partir da queima desse carvão e aí funcionariam, certo? E as crianças eram favoritas para isso. Claro que não preciso nem falar, né, em que dentro desse processo a expectativa de vida não é lá muito alta, né, porque você batendo 18 horas por dia, 16 horas por dia, dentro de um túnel fechado, apertado, tuf, tuf, tuf. Quando você bate no carvão, ele solta poeira, ó. Muitas pessoas têm problema asmático, tuberculose, câncer de pulmão, certo? Muitas crianças morriam disso, muitas não chegavam à fase adulta, e quando chegavam doentes. Nesta época, quando se adoece, é tchau, tchau, demissão, não se tem nenhum tipo de programa assistencialista, como, por exemplo, a Previdência Social hoje, que aposenta as pessoas, né, quando elas não têm mais condições de trabalhar. Nessa época, não, problema seu, adoeceu, morra. Então a gente observa como era terrível. Você fala nos acidentes. Imagine você num lugar apertado, batia, vez ou outro, o teto desaba, buf, matou as crianças. Nossa, meu Deus, que absurdo. E o burguês, como é que ficava, o dono da indústria? Puxa, morreram, foi. Vocês aí querem um trabalho? Quer trabalhar? E era dessa forma que acontecia, certo? Então a gente vê a exploração da figura humana, certo? E a gente tem que entender a Revolução Industrial como um processo de exploração terrível e massivo, certo? Dentro dessa população e como essa estrutura ela foi montada. Neste momento, como eu disse a vocês, aparece uma outra inovação técnica, certo? Que é o trem, que eu disse a vocês que é um pouco depois, né? O trem ele surge nesse processo, que o trem nasce com o objetivo de você construir uma ferrovia ao lado dessas minas de carvão, porque quando as crianças tirassem o carvão dentro das minas, carregavam-se os trens e esses trens levavam esse carvão diretamente para essas fábricas de tecido, em Liverpool, em Manchester, levavam esses trilhos, pelos trilhos, levavam esses trens repletos de carvão, certo? Para que fosse abastecida a indústria têxtil. Então o trem é pensado como uma ferramenta de deslocamento, certo? Ele é pensado como uma ferramenta, idealizado como uma ferramenta para poder possibilitar, certo, esse deslocamento de cargas para o abastecimento da indústria. Então a gente observa o pensamento, certo? A inovação técnica para que foi. Depois, claro, posteriormente, quando viram que o negócio era muito bacana e o trem ele desloca assim numa velocidade muito rápida, então a partir disso que passa a ser utilizado como deslocamento para pessoas, mas inicialmente foi pensado para fazer esse deslocamento do carvão. Uma outra coisa interessante que a Revolução Industrial ela produziu, que eu disse a vocês inclusive no primeiro vídeo citando, é a relação na cultura, na sociedade, até no fator tempo. Porque antes do processo revolucionário, antes da industrialização, um camarada estava na sua casa dormindo, aí daqui a pouco ele se acorda, se estica, olhava pela janela, se estava chovendo, ele disse, eu não vou trabalhar não. Era camponês, né? Antes da Revolução Industrial, não tenho condições de plantar nada, vou voltar a dormir. E dormia. Depois que a Revolução Industrial acontece, não existe mais isso, certo? Então a pessoa ela não é mais dona do seu próprio trabalho. O burguês, o industrial, é o dono do seu trabalho. Então se está chovendo, se está fazendo sol, se está frio, se está quente, você tem que ir trabalhar. Você querendo ou não querendo, tem que ir trabalhar. Você feliz ou triste, tem que ir trabalhar.
Coisa que antes da Revolução Industrial as pessoas tinham uma relação de posse com o seu trabalho. Então é meu trabalho, eu faço ele da forma que eu quero. Eu escolho, certo? Agora no processo industrial, não. Você tem que produzir. Você vive para produzir, para dar lucro ao patrão. Até a própria relação com o tempo. As pessoas viam, certo? E mediam o tempo mediante o sol. É, dá para ter uma ideia aproximada, né? 9 horas, é meio-dia. As pessoas assim mais interioranas ainda hoje fazem isso. Por conta da Revolução Industrial, que o patrão ele gostaria e queria ao máximo poder ver a sua mão de obra render, certo? Boa parte desses industriários investem e o relógio, o relógio de pulso não, é certo? O relógio de pulso é inventado a posteriori, mas o relógio grande, né? Os relógios que ficavam em paredes, no centro das cidades, eles são inventados nesse período, né? Com a definição de minutos, para que as pessoas elas chegassem em ponto, né? Porque antes se tinha mais ou menos essa noção de hora pela posição do sol, né? Mas entre 9 e 9h59 é muito tempo. Então a definição de minutos ocorre nesse período para que você ficasse cada vez mais com o tempo, não para si, mas para aquele que paga, certo? Essa relação de trabalho, ela existe dessa forma extremamente violenta, certo? Isso vai gerar, claro, conflitos dos trabalhadores, vai gerar fome, certo? Porque independente que homens, mulheres e crianças trabalhassem, ainda assim passavam fome, certo? E não era pouco, eram muitas pessoas trabalhavam e não tinham dinheiro para comprar quase nada, certo? Nem mesmo a comida às vezes dava para comprar com todo mundo em casa trabalhando. Então vão surgir uma série de conflitos, revoltas, certo? Vai ter um movimento dos trabalhadores chamado movimento ludista, certo? Que eles vão fazer a quebra, certo? São os trabalhadores que vão se unir, vão fazer a quebra de várias máquinas, porque segundo as pessoas do movimento ludista, eram as máquinas que estavam trazendo a miséria para a humanidade, a desgraça da humanidade, gerando a fome e o desemprego. Antes disso nada existia. Então o movimento ludista ele vai fazer essa depredação de várias máquinas, trabalhadores que vão se unir em torno disto. A gente vai ter muita resistência, né? Tanto por parte dos trabalhadores como por parte dos patrões em entender a situação dos trabalhadores, porque eles queriam saber o ideal do lucro. Esse era o objetivo da industrialização inglesa, certo? Então os conflitos eles vão existir, mas a Inglaterra ela vai ganhar muito dinheiro por conta disso. E por ganhar muito dinheiro, a repressão ela vai ser 2 vezes mais pesada que os trabalhadores, até o ponto de ser criada a chamada lei da vadiagem. Se você não quisesse trabalhar por achar que, ah, meu Deus, é muito trabalhar 18 horas por dia para ganhar uma miséria dessa, eu prefiro morrer de fome, eu prefiro ficar aqui sem fazer nada, eu prefiro, sei lá, não quero me submeter a isso, é muita humilhação para mim, para minha família, para os meus filhos. Por conta disso, de trabalhadores que achavam que não valiam a pena, já que ganhavam tão pouco e passavam tanta fome, é criada a lei da vadiagem, que forçavam essas pessoas a trabalhar. E se elas não trabalhassem, elas eram presas, certo? Para vocês terem noção. Professor, uma lei dessa uma vez que, como eu disse a vocês, a lei dentro da Inglaterra ela é ligada aos interesses burgueses, então essas pessoas eram presas. Apesar que depois de um certo tempo, algumas pessoas vão até preferir ser presas do que se submeter a isso, porque dentro da cadeia pelo menos tinha alimento, coisa que fora não era certo. Então, pessoal, vou deixar aqui como dica para vocês assistirem o filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, certo? O Chaplin, que ele é brilhante, certo? Ele faz uma crítica social muito boa. Nesse filme Tempos Modernos, ele vai mostrar de uma forma muito clara como se foi o processo revolucionário inglês, certo? Nesse filme Tempos Modernos, ele vai mostrar com muita ênfase como foi a segunda revolução industrial, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo. E nesse processo de segunda revolução industrial, que é muito semelhante a essa primeira que a gente viu, a diferença é que na segunda já se tem energia elétrica e exploração do petróleo. Na primeira, a energia motriz é o carvão, certo? Mas fora isso, as diferenças são quase nenhumas, certo? E Chaplin vai mostrar essa relação dos trabalhadores, da pobreza, da fome, da exploração, certo? Ele vai mostrar tudo isso, a situação de vida das crianças, como eram, ele vai mostrar tudo isso no filme dele, inclusive até de uma crítica social muito bem feita, muito bem humorada, que para algumas pessoas era melhor ser preso do que estar do lado de fora, certo? Então deixo para vocês essa dica de filme, tá bom? No nosso próximo vídeo aula vamos ver a segunda revolução industrial e a terceira revolução industrial também, tá certo? Para vocês, meus amores, então, que ficam, um beijo, um abraço, dá um like no vídeo, se inscreve no meu canal.
e até a nossa próxima aula, tá bom? Um beijo para vocês e tchau, tchau.